Olá, amigos. Estamos aqui na Faculdade CDL para mais uma gravação do nosso programa aqui sobre a economia circular. Nós fizemos o programa 1, agora vamos para o programa 2. Estamos aqui com o professor Albert Gradvold, que gentilmente está aqui conosco nesses episódios que nós vamos gravar. E hoje nós vamos falar os impactos ambientais e suas consequências. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Tranquilo? professor da Mata. Sempre uma grande honra estar aqui com o senhor debatendo um assunto que é pertinente hoje para todos os mercados, é o caso da economia circular. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o impacto socioambiental e a contradição econômica dos lixões aqui, principalmente falando aqui regionalmente, falando aqui em Fortaleza, no nosso estado, e depois de uma forma mais ampla no nosso país. Pronto, isso é interessantíssimo porque o Ceará tem 184 municípios e 350 lixões, equivalente mais ou menos a 2 lixões por município. E se nós A céu aberto. A céu aberto, a céu aberto. Aquilo ali é a maior chaga que uma cidade pode ter, um lixão. Tudo de ruim tem no lixão. O chorume, que polui o lençol freático, as doenças que nascem dos lixões a partir da contaminação do lixo orgânico, enfim, é uma coisa, fora o prejuízo econômico, porque você há de convir que tanto o resíduo fração seca, ele tem valor de mercado, como o resíduo orgânico poderá ser transformado não apenas em compostagem, como também em outras, em tecnologias mais avançadas, como é o exemplo, né, de Fortaleza, que gera o gás biometano. O gás biometano, só para que o pessoal tenha noção mais real, é o chamado biogás. Biogás é a extração do gás natural. Essa extração do gás natural, ele vem com outros gases dentro, impurezas. E aí passa por uma filtragem e nasce aí, eles retiram o chamado metano, que é o CH4, que é um gás que tem uma menor quantidade, mas tem um maior valor de mercado. E esse gás biometano é que faz com que você coloque na tubulação da Cegás e vá gerar energia aqui para as indústrias do distrito industrial, para outros cantos também. Enfim, é uma economia que se perde em se ter 2 lixões a céu aberto por cidade. Isso é um absurdo, tá? Mas o fato é que essa realidade ela vai ter que mudar. E aí vem a história que eu faço uma pergunta. Por lei, já existiu, já foi definido o encerramento dos lixões a céu aberto do Brasil. Desde quando isso? Desde 2000, na verdade, desde de 2010, quando nasceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 14 anos. 14 anos. Esses 14 anos, inclusive eu fiz parte da regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque em 2002 eu fui secretário de Meio Ambiente do Estado e nós criamos a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Então, em 2010, foi feita uma reformulação dessa política, que já estava regulamentada, e foi lançada. Portanto, já não éramos para ter lixões desde 2010. Deram um prazo, não foi cumprido por nenhum município. Depois, o segundo, o terceiro, o quarto prazo que o governo deu se encerrou agora no dia 2 de agosto de 2024. E eu pergunto, como é? Nós vamos dar o 5º prazo? Porque se tiver o 5º prazo, aí, meu irmão, eu me despeço da esperança de que o Brasil vai ter economia circular. Porque o fato é muito simples. Ah, mas como é que o município que não tem um aterro vai construir um lixão, um aterro em 24 horas, se ele tem um lixão? É simples. Basta o Ministério Público dizer o seguinte: prefeito, nós temos aterro aqui em Caucaia, nós temos um aterro em Sobral, nós temos um aterro em Aquiraz, nós temos um aterro em Maracanaú, nós temos um aterro no Cariri. Todo mundo procura se integrar a esses aterros sanitários, só não pode mais ter lixão. E com o tempo você vai construindo e fazendo investimento em novos aterros. Mas se não for desse jeito, não vai andar a questão do lixo no Brasil. É uma preocupação. Estou falando do Ceará. Sim. O Brasil seria o mesmo modelo. Eu tenho uma preocupação também com as pessoas que vivem à margem desses lixões.
são pessoas que estão normalmente abaixo da linha de pobreza, né, e convivem com doenças, com uma série de... ele é totalmente insalubre, né, Exatamente. e tem ali, enfim, uma série de problemas. É, e essas pessoas que ali estão, como que o Estado pode capacitar essas pessoas, né, de forma correta, de forma adequada, para dar condições dignas para elas que estão ali dentro desse contexto? Eu digo até que o seguinte, que Isso pode isso... ser até tema para um próximo Ah, podcast. pode, e tem assunto bastante. Eu diria o seguinte, infelizmente, nós temos isso como uma anomalia social brasileira. Eu não consigo colocar na minha cabeça, acho que a pior doença do mundo é a miséria. Então, um país ele é pobre, pobre, pobre quando nasce essa anomalia. Porque a pobreza é natural em qualquer canto, só que existe nível de pobreza, né? O que nós temos é o pior. Nós temos uma pobreza e uma miséria. Basta dizer o seguinte, quando se faz em qualquer capital, estou nem falando do interior, que o interior é mais agravante, mas em qualquer capital, quando se faz o levantamento da renda das pessoas, a gente vai verificar que para qualquer situação nós temos que subsidiar em torno de 50% a 70% de uma população, né? A exemplo agora mesmo de um tributo federal chamado cobrança da universalização dos serviços de saneamento, onde se inclui aí, no caso, a cobrança pela taxa do lixo, tarifa do lixo, enfim, o apelido que quiser dizer, na verdade chama-se cobrar aquilo que é divisível. A água, a energia e o lixo são divisíveis. Mas o fato é que na hora que você procura atender a lei federal, você se depara com uma situação: 70% da população não pode pagar. E aí tem que fazer a isenção mesmo, como já foi feito em Fortaleza. Mas isso mostra que todos esses programas assistenciais, eles têm, por um lado, uma necessidade, por outro lado, ele prende, vamos dizer assim, ele faz com que aquelas pessoas não terminem assim, não evoluindo. Então, por exemplo, nós temos na questão dos resíduos sólidos algo que dá para se trabalhar bastante, que são as associações cooperativas de catadores, quando está bem afinada e dentro de uma cadeia da reciclagem, que seria o quê? A parte de classificação, a parte de seleção, são coisas que uma indústria não tem condição, realmente não tem condição de fazer. Tem que receber pronto como recebe pronta a matéria-prima virgem. Então, existe a possibilidade total de se organizar numa performance muito mais profissional essa questão das pessoas que trabalham com os resíduos e que hoje se encontram exatamente nessa condição que você acabou de falar, à margem da sociedade. Porque essas pessoas aqui, elas têm uma grande insegurança alimentar, né? Então, Tem, elas têm que, de alguma forma, ter provimentos para poder sem fazer dúvida. isso. Em 2022, 33,1% milhões de brasileiros estavam Na linha dentro dessa, abaixo da linha de abaixo da linha de pobreza. pobreza, né? E com essa insegurança Sim, alimentar. sim, sim, sim. E a gente percebe que o Estado não consegue dar condições para que essa pessoa tenha aí uma subsistência digna, né? Exatamente. E a gente só se faz isso também com escola, né? Com educação, Ah, educar essas crianças que chegam às escolas da importância dessa de tratar, né, o lixo da forma como ele deve ser trabalhado, né? Ele não é exato. lixo, ele gera insumo. Ele é insumo. Ele é insumo, né? Mais alguma informação a respeito desses impactos ambientais aqui e suas consequências no Brasil? Você vê alguma política de médio e longo prazo sendo implantada? Professor da Mata, eu vejo que, como legislação, nós não precisamos mais mexer em nada. O que nós precisamos, de fato, é um compromisso maior do governo, dos governos, de uma forma geral, em fazer com que a cadeia, o modelo econômico do Brasil se torne de fato circular. Basta dizer o seguinte: eu comentei sobre duas leis que essas já estão, vamos dizer, em pleno vigor. A Política Nacional e o Marco de Saneamento Básico, novo Marco de Saneamento Básico. Tem mais a terceira,
tem a terceira lei que chama-se a Lei Rouanet da Reciclagem. Essa também já está valendo. Essa lei significa dizer que toda a parte, né, de tributação, de incentivos para as indústrias de reciclagem, isso já está sendo operado, inclusive faz parte dessa Lei Rouanet da Reciclagem o seguinte: até 30% do seu faturamento de pessoas físicas, 1% para pessoas jurídicas e até, se não me engano, 3% para pessoa física. Você pode tirar do seu imposto de renda para subsidiar programas de reciclagem, inclusive para os catadores que estão precisando. Eles estão hoje precisando de quê? Para sobreviver dignamente e ser eficiente na cadeia de reciclagem. Eles estão precisando de estrutura, eles estão precisando de ferramentas de trabalho e eles estão precisando de um subsídio que eu defendo, que é o seguinte: já que tem tanta Bolsa Família, por que não se trabalhar um recurso que chame Bolsa Catador, mas não essa Bolsa de Catador de R$ 300, não. Eu estou falando de um salário que ele possa sair de casa e ele ser ligado, integrado à sua produtividade, ou seja, vinculado à produção, porque senão muitos poderão pegar a renda fixa e esquecer a produtividade. Mas fazendo uma coisa dentro de uma política pública, em cima dessa Lei Rouanet, da reciclagem, eu acho que nós temos condições de subsidiar muita gente e que, diga-se de passagem, o Exército é bem menor do que todo um Bolsa Família que existe no Brasil. Então, o que mais me entristece às vezes é que se cria alguns grupos de catadores e fazem uma política, vamos dizer, que termina sendo um simbolismo. Quer dizer, nem eles crescem e, no entanto, nós temos muitos catadores também de rua que merecem a mesma coisa. É isso que eu vejo. Eles têm um instrumento de trabalho muito pesado. Muito pesado. Muito pesado. E alguns gostam de ser associados, outros não gostam. Então, nós temos que criar algo que possa atender a todos. Ok, professor, muito obrigado por mais esse bate-papo aqui, né, que acho bastante interessante. E você aí que está nos assistindo, até a próxima.